Queridos irmãos, queridas irmãs, por mais que nós já analisamos a questão princípio vital, questão 16, mas nós vamos voltar novamente e nós vamos dar sequência porque o capítulo 6º, uranografia geral, ela nos levou uma outra. Você não repara não, tá? Porque isso que é cansaço mesmo, que é todo dia, não é fácil, mas tá bom. Então nós vamos ter que fazer uma nova análise aqui. Dizendo que as plantas, nós voltamos no princípio e tal, capítulo, na questão número 16. Dizendo que as plantas e os animais são formados dos mesmos princípios constituintes dos minerais, falamos em sentido exclusivamente material, pois que aqui apenas do corpo se trata. Por enquanto, aqui do corpo físico se trata, o corpo orgânico. Mas é aquilo que eu não vou deixar de citar. Se o corpo humano é orgânico, por que até agora Kardec só tratou do corpo orgânico vegetal, animal, e não introduziu até agora o corpo humano? É lógico que, de acordo com o conhecimento que eu já tenho, ele vai introduzir a espiritualidade, aliás, vai introduzir lá na macacada. Vai introduzir o princípio inteligente lá na macacada. O que eu não concordo. Isso é meu. Não fica comigo não, fica com Kardec. Eu não concordo. Você sabe por que eu não concordo? Porque eu vou tentar te mostrar uma coisa. Muitas pessoas aqui na Terra, devido ao fanatismo, católicos, eles acham que Maria ficou grávida do Espírito Santo. Tudo bem. Se Maria de fato ficou grávida, nós vamos tratar desse assunto lá para frente. Você vai da coisa vai pegar fogo para frente. Se Maria realmente ficou grávida do Espírito Santo, desde aquele momento em diante, Deus, de certa forma, ele agiu contra os desígnios das tuas leis. Quer dizer, Maria, de certa forma, se prostituiu. Você pode pensar o que você quiser, o direito teu. Maria se prostituiu. Jesus foi constituído de um amor físico ilegal, contrário aos desígnios de Deus. Então Jesus tinha que vir como os outros irmãos dele veio, através da concepção normal com José. Onde está minha mãe? Aliás, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Senão aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. E as pessoas não raciocinam isso. Você observa que, inclusive, o catolicismo
desapareceram com a imagem de José, que ao mesmo tempo sempre foram a favor do marxismo, porque é reportar muito lá atrás, né? Karl Marx, mas tudo bem. Sempre foram a favor do marxismo, mas por que depois da concepção que participou Jesus? Veja para você ver. Jesus não participou do trabalho do Cristo. Jesus não esteve no Calvário. Esteve Maria sozinha. João, o apóstolo, João o evangelista, os outros apóstolos picaram a mula de medo de serem mortos. Cadê Jesus cadê José naquele momento? Inventaram-se de que José abandonou Maria. E por ele ter abandonado Maria, isso é contra o catolicismo, o cristianismo. Por isso ele não foi perdoado, e tanto é que ele não recebeu a redimissão do pecado que cometeu em ter abandonado Maria. Ora, mas ele abandonou Maria com razão, porque Maria o traiu. Maria o traiu. Então isso é mitologia, gente. Maria não o traiu. Não teve Espírito Santo nenhum ali que apareceu a Maria. Não houve ali concepção nenhuma. Maria não ficou grávida do Espírito Santo. E outra, vocês vão ver quando chegar lá na frente, né? A estrela de Belém, que seguiu os 3 magos. Será que Jesus realmente ele fabricou vinho para satisfazer Barrabás? Será que Jesus multiplicou pães e peixes? Será que Jesus ressuscitou aqueles que alguns dias já tinham morrido e que os teus perispírito e espírito já haviam se desprendido do tronco encefálicos? Não, gente. Aquele momento ali chamava-se morte aparente, letargia, catalepsia e não epilepsia, que tem diferença. Letargia, catalepsia, morte aparente, o espírito ainda ligado ao corpo. Naquela época não tinha conhecimento da enfermidade, só Jesus tinha conhecimento desse fato, e corpos nenhum encontravam-se desintegrados, como narram a Bíblia. Eles assim colocaram para poder dar mais ênfase
a história. É muito mais gostoso dizer assim, por exemplo, vamos usar esse termo. Jesus curou uma pessoa. Aí você escreve lá, Jesus curou 1000 pessoas. Só para dar mais ênfase. Mas isso é tudo papagaiada. Você vai ver o que chega lá na frente. Então, será o princípio tal alguma coisa particular que tenha existência própria? Será? Como a matéria primitiva, cósmica universal, como o fluido cósmico universal? É lógico que o princípio vital é um elemento extraído do fluido cósmico universal, existente no fluido cósmico universal. Nós temos dito desde o princípio do esmiuçamento da Gênese, o fluido cósmico universal, ele detém todos os elementos os quais os arquitetos siderais e os ministros de Deus necessitam para formarem galáxias, nebulosas, planetas, sóis, em diversos estados de dimensões evolutivas. Você tem que entender com todo respeito que os mesmos 103 elementos utilizados químicos para formar-se tudo que nós conhecemos em matéria de terra não são os mesmos 13 elementos utilizados para formar-se todo o processo evolutivo em Júpiter, Marte, Saturno, Netuno e por aí em diante. E por aí em diante. Você entendeu? Então, o integrado no sistema da unidade do elemento gerador apenas será um estado especial, uma das modificações do fluido cósmico, pela qual este se torne princípio de vida, como se torna luz, fogo, calor. Então, olha só, o integrado no sistema da unidade do elemento gerador apenas será um estado especial, uma das modificações do fluido cósmico pela qual este se torna princípio de vida, como se torna luz, fogo, calor, eletricidade. É lógico que nestas condições se encontra até que eclode o momento propício àquelas necessidades. Mas ele é a base da vida. Nós já explicamos as influências que esse fluido, esse princípio vital, ele possui, ele exerce no corpo físico da humanidade. É neste último sentido que as comunicações acima reproduzidas resolvem a questão capítulo uranografia geral. Por isso que nós recorremos ao capítulo 6º, uranografia geral. Porque lá nós nos inteiramos de todos esses assuntos, ele como sendo um elemento fundamental à vida, como outros elementos, porque todos os elementos são fundamentais à vida, mas este é o elemento o qual está sendo tratado.
Seja, porém, qual for a opinião que se tenha sobre a sua natureza do princípio vital, seja qual seja a opinião, o certo é que ele existe. Isso é discutível. A mais B, mas o importante é que ele existe. Pois que se lhe apreciam os efeitos, pode-se, portanto, logicamente admitir-se, ao se formarem os seres orgânicos, logicamente admitir-se, ao se formarem os seres orgânicos, assimilaram o princípio vital, por ser necessária a destinação dele, ou se o preferirem, que esse princípio se desenvolveu em cada indivíduo por efeito mesmo da combinação dos elementos, tal como se desenvolve toda certa circunstância, o calor, a luz e a eletricidade. Na verdade, não foi dessa forma que ele sempre existiu, mas ele não eclodiu-se de acordo com aquela necessidade, de acordo com aquele período condizente. Combinado-se, o celular está caindo aqui, já está terminando. Combinando-se sem o princípio vital, o oxigênio, o hidrogênio, o azoto e o carbono unicamente teriam formado um mineral ou corpo inorgânico. O princípio vital, modificando a constituição molecular desse corpo, dá-lhe propriedades especiais. Em lugar de uma molécula mineral, tem-se uma molécula de matéria orgânica. Tá vendo? Dá-se e tem-se uma matéria, uma molécula de matéria orgânica por causa do fluido vital. A atividade do princípio vital é alimentada durante a vida pela ação do funcionamento dos órgãos, do mesmo modo que o calor pelo movimento da rotação de uma roda. Cessada aquela ação por motivo de morte, o princípio vital se extingue, como o calor quando a roda deixa de girar, mas o efeito produzido por esse princípio sobre o estado molecular do corpo subsiste, mesmo depois dele extinto. Como a carbonização da madeira subsiste a extinção do calor. Na análise dos corpos orgânicos, a química encontra os elementos que os constituem: oxigênio, hidrogênio, azoto e carbono. Mas não pode reconstituir aqueles corpos, porque já não existindo a causa, não lhe é possível reproduzir o efeito, ao passo que é possível lhe é reconstruir uma pedra. Então, olha só para você ver que interessante, né? Mesmo assim, por exemplo, o fluido vital, ele é a vida do sistema orgânico. Mas uma vez que extingue aquela energia vital, cessa-se a vida orgânica ali naquele organismo. Então, aquele organismo, ele não passa a partir de então de vamos dizer assim, um produto orgânico, né? Um produto orgânico. Tomamos para termos de comparação o calor que se desenvolve pelo movimento de uma roda, por ser um efeito vulgar que todo mundo conhece e mais fácil de compreender, se mais exato, no entanto, houvéramos sido.
dizendo que na combinação dos elementos, né, houvéramos sido dizendo que na combinação dos elementos para formar os corpos orgânicos, desenvolve-se eletricidade. Os corpos orgânicos seriam, então, verdadeiras pilhas elétricas que funcionam enquanto os elementos dessa pilha se acham em condições de produzir eletricidade. É a vida que deixam de funcionar quando tais condições desaparecem. É a morte, segundo essa maneira de ver o princípio vital, não seria mais do que uma espécie particular de eletricidade, denominada eletricidade animal, que durante a vida se desprende pela ação dos órgãos e cuja produção cessa quando da morte por se extinguir tal ação. É tão interessante o fluido vital que o fluido vital porque nós sabemos que o espírito, a alma no corpo físico, ela consegue ver os espíritos, ouvir os espíritos, psicografar, psicografia, pictografia, enfim. Os espíritos só se tornam tátil graças a essas manifestações todas se deve à presença do perispírito nosso. Graças ao meu perispírito, eu psicografo, eu vejo, eu ouço, eu converso com os espíritos. Se não fosse o meu perispírito, eu, espírito, não conseguiria manter contato com os espíritos. Porque o perispírito é que é o intermediário entre eu e ao desencarnado. Só que é de extrema importância entender que o fluido vital também, queiremos ou não deixa de ser uma eletricidade, uma energia que reabastece, que supre as necessidades orgânicas e perispirituais sutilmente, sem que perispírito e matéria física consiga perceber o momento em que esse elemento rarefeito, que é o fluido vital, entra em ação. Podemos dizer que ele tem autonomia, independente, por mais que não tenha independente. Ele depende, sim, do espírito, da vontade do espírito, ele depende das habilidades perispirituais, porque mediante toda aquela situação de prova e expiação, ele encontra-se subordinado às situações reencarnatórias, às provações, às expiações, as quais, como todos nós aqui já explicamos várias vezes, em diversas situações agradáveis e desagradáveis que acontecem em nossa vida. Age corretamente, que a tua cota de fluido vital aumenta. Age negativamente, que a tua cota de fluido vital diminui. Porque a cada um, por mais que se faz parte da matéria primitiva, cósmica, universal, fluido universal, mas delegado por nosso Senhor Jesus Cristo a subjugação da necessidade
de acordo com a evolução da prova e da expiação de cada um através do teu livre-arbítrio, que é o direito de escolha, você não teve o direito de plantar, pois se você teve o direito de plantar, tenha dignidade, a humildade de colher. Porque ninguém é obrigado a colher o que você plantou. Tenha dignidade de colher. E quando se fala em dignidade, não reclame, não blasfeme, porque ninguém tem nada com isso. É um problema teu. Que ainda devemos dar graças a Deus pelo misericordioso nos dar essa oportunidade de poder, através de sua misericórdia, resgatar aquilo que em outras religiões jamais nos seria dado a oportunidade de redimissão. O próximo tema vai ser geração espontânea. Até o próximo tema.